Pessoal, nesse terceiro episódio, vamos falar um pouco sobre o exame. É chato, mas pode salvar a tua vida. Agora, a gente realmente tem que, às vezes, convencer a criatura a fazer o exame, né? Porque. E no consultório, a gente escuta todo tipo de piada, todo tipo de situação, porque a pessoa, quando chega no consultório, independente de que tipo de exame vai fazer, você sempre está um pouco preocupado, qual vai ser o resultado, né? Então, eu tenho um paciente que quando eu atendi pela primeira vez, eu sou um sujeito muito sério no consultório, né? Eu tenho uma postura profissional, porque a profissão exige, né, que você tenha uma certa seriedade, enfim. Ah, e ah, ele, quando foi se preparar para fazer o exame, ele olhou para mim e falou assim: olha, doutor, a gente só não pode é gostar, né? E aí, olha, eu perco a piada, eu perco o paciente, mas eu não perco a piada, né? Eu virei para ele assim, olhei para ele bem, assim, no olhar, assim, infelizmente, o senhor está vindo aqui no meu consultório na semana de fidelização de clientela, então, infelizmente, o senhor vai gostar muito do seu exame vai ser especialíssimo. E ele começou a rir. Eu não faço isso em paciente de primeira vez, nunca, né? Porque eu não sei exatamente como é que ele Mas foi vai aceitar. apropriado. Eu acho que é Mas, é, bacana, foi uma abordagem bacana. foi uma abordagem bacana, né? E ele aceitou bem, ele começou a rir, e assim, nós nos tornamos quase que amigos, né? E eu só começo a fazer esse tipo de situação no consultório, de alguma coisa mais de brincadeira, quando eu sinto que existe uma preocupação muito grande e é preciso alguma coisa para, assim, quebrar aquela coisa da angústia, do sofrimento, né? Porque, obviamente, ninguém gosta de ter um diagnóstico de que está com uma doença como câncer, não é verdade? Ninguém gosta. Mas aí, a pessoa às vezes fala, quem procura acha, né? E aí eu vou dizer para você o que as mulheres falam em relação a isso aí, em relação ao câncer de mama. Quem procura, cura. Muito boa essa frase. Você está falando muito sobre essa relação médico-paciente, é isso que a gente sempre bate na época que desde quando somos acadêmicos, né, lá nos primeiros anos de faculdade, os professores, principalmente ligados à área da somática, da psiquiatria, da psicologia, sempre falam: "Olha, é importante a relação médico-paciente, aquela relação de confiança, de proximidade". Alguns até se tornam muito amigos, como depois de tantos anos de carreira acaba acontecendo, né, e para que justamente ele confie em você e que a coisa ainda mais veja, até nós estamos mostrando a imagem de como é feito o exame, né, como é que é feito o toque, e nós estamos levando sob o ponto de vista da anatomia, de como e por que tem que ser feito dessa maneira, para que as pessoas entendam, né, e obviamente a gente, leva isso às vezes, de uma forma, leve, né, porque você está lidando às vezes com homens mais velhos, como você mesmo já me falou, e que não querem fazer. E aí eu te pergunto, né, muitos colegas, eu tenho conversado com alguns urologistas, apesar de não ser urologista, a gente vai aprendendo muita coisa ao longo dos anos, mas eu sempre acho que a clínica é soberana, né. Então, alguns defendem: "Não, mas fazendo só o PSA e a ultrassonografia seria o suficiente". Eu discordo, eu sou da escola antiga. Eu acho que os exames complementares são importantes, mas o toque, o exame, isso em todas as áreas, eu sou traumatologista, mas aquele às vezes até aquele negócio de você tocar mesmo a pessoa, de você examinar do um mé da do paciente, né, está entregando aquela informação para que você encontre a solução para ele. Então quero que você fale a respeito, se você concorda, obviamente você é o urologista, mas eu acho que isso serve para toda a medicina, né. Olha, gostei muito da tua, entre aspas, provocação, porque eu gostaria de começar a fazer uma reflexão de como nasceu a medicina. A medicina nasceu no momento em que o primeiro homem, ele olhou para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu companheiro, para a sua companheira, de maneira solidária quando o viu sofrendo de algum mal. E aí ele tentou ajudar de alguma forma. Então, nesse momento em que você tem a questão do cuidado com o outro, essa questão é que faz com que haja uma humanidade e, de uma certa maneira, uma consideração pela vida humana. A medicina, ela nasceu de uma forma um pouco misturada com a religião, porque em todos os mitos religiosos você vê a doença, o sofrimento entrando na vida como um castigo da divindade. E lá no início, a figura do médico se juntava
com a figura do sacerdote. Tanto que todos os rituais de cura, as prescrições, uma medicina mais primitiva, elas eram também revestidas de alguma ação para que houvesse uma reconciliação com a divindade, né? Então, nós tínhamos os pajés, os xamãs, e, de uma certa maneira, esse pensamento religioso, ele persiste até hoje. A gente pode ver nas igrejas, né, nos ex-votos, as pessoas fazem promessas, as pessoas querem se curar, né? E o senso de responsabilidade, de humanidade da nossa profissão é tão grande que nós somos os primeiros profissionais que tiveram um código de conduta, que é o juramento de Hipócrates. Lá atrás, Hipócrates já falava: olha, eu não vou dar medicação abortiva, eu não vou revelar os segredos que me contarem durante a consulta, eu não vou fazer mal, primo non nocere, antes de mais nada, não faça mal. Quer dizer, é toda uma questão de respeito à vida humana que começa a existir lá em 350 a.C., né? E no juramento de Hipócrates também é fundada a urologia, porque lá ele também fala que ele promete não curar do mal da pedra e vai deixar isso para o especialista. O mal da pedra é o cálculo de bexiga. Então, é o cálculo de bexiga. Então, nós começamos a nossa profissão também com esse senso de responsabilidade e de cuidado com o outro, porque se por um lado havia uma vontade de ajudar, por outro lado, você tem que ter uma disposição de entrega. Aquele que entra no teu consultório, aquele que se submete a uma cirurgia que vai ser feita por você, ele está se entregando. Porque, vamos lá, no momento que ele for anestesiado, ele vai estar dormindo. Ele vai perder o controle daquilo que vai ser feito com o corpo dele. Então, ele tem que confiar muito em você. Então, essa relação, ela não pode ser, de forma alguma, destruída, né? Então, nós temos toda a evolução do Código de Ética Médica, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os julgamentos de Nuremberg, que vem à tona todas aquelas atrocidades acometidas nos campos de concentração, com os prisioneiros, os judeus, e principalmente. E isso criou uma consciência maior ainda da nossa responsabilidade. Então, a questão do toque é muito importante. E uma coisa que eu falo para meus residentes é o seguinte: quando a gente está começando o consultório, quando ele está começando a fazer residência, eu falo o seguinte para ele: olha, esse paciente que vai entrar por aqui, por essa porta, para ser consultado pela primeira vez, ele seguramente, em algum momento, ele levou o pensamento dele a Deus ou a qualquer outra divindade que ele cultue. E ele pediu para ser atendido por um bom profissional. Então, se você quer ser um anjo no sentido etimológico da palavra, o mensageiro, se você quiser ser uma resposta de Deus às orações dessa pessoa, então vamos atender esse camarada bem. Porque, às vezes, ele não está querendo a cura. Às vezes o paciente sabe que o estado dele é um estado que não é um estado bom, mas ele quer ser acolhido, né? E é uma coisa interessante, porque aquele paciente que pede para morrer num estado terminal, aquele que solicita a eutanásia, é aquele paciente que é abandonado. Ele se sente abandonado, ele não vê mais nenhum estímulo, na maioria dos casos, né? Então, me incomodava muito na reunião que a gente fazia nas enfermarias, que a gente fazia o round e passava de leito em leito com os residentes. Aqueles pacientes mais graves, às vezes o residente evitava até de chegar perto, porque ele não queria lidar com aquele sofrimento. Era difícil. Porque para nós lidar com a morte, que é a derrota, né? É a nossa derrota, né? Quando o paciente morre, infelizmente as coisas acontecem, né? Nós não somos eternos. Nós vemos isso como uma certa derrota, uma certa frustração. Mas eu falo: olha, esse paciente que está em estado terminal é aquele que mais precisa de você do lado dele, né? Então, essa questão do toque, você botar a mão no paciente, é extremamente importante, né? Sem contar que a gente tem, infelizmente, ainda alguns casos de câncer de próstata que, por alguns fenômenos próprios do paciente, não provocam aumento do PSA e são descobertos através do toque. Está entendendo? Então, por isso o toque é importante. E o toque é importante em qualquer situação. Eu não digo só o toque retal, o toque na mão da barriga do paciente. Você tocar o paciente, você sentir como é que está aquele corpo, né? Sentir como é que está a temperatura, se tem algum processo inflamatório, fazer uma ausculta pulmonar, porque a medicina está ficando cada vez mais tecnológica. Então, a gente vê
tomografias e ressonâncias nucleares magnéticas. Eu não estou jogando isso no lixo, não. São ferramentas importantíssimas, mas nunca, em lugar nenhum, isso vai substituir o relacionamento entre seres humanos dentro do âmbito da medicina, relação médico-paciente. E eu dou um recado aqui para o médico jovem que está começando a trabalhar numa emergência, mesmo no hospital particular, às vezes, onde existem recursos quase que infinitos para você fazer o diagnóstico, não esqueçam de examinar o paciente. Não esqueçam de escutar o paciente, ver aquilo que ele tem para te contar. Isso é extremamente importante. O paciente quer ser ouvido, o paciente quer ser cuidado, o paciente quer ser tocado, ele quer ser examinado. Antes de entrar qualquer tubo para fazer qualquer exame de imagem.